Vamos então, fechando os nossos olhos e pedindo a Jesus, nosso Mestre Maior, que esteja conosco em todos os instantes, que permaneça conosco e que nos oriente sempre. Precisamos tanto, Jesus. Precisamos compreender cada vez mais, te entender cada vez mais, porque a felicidade depende disso. A felicidade depende de um caminho cada vez mais reto, de um serviço ao próximo cada vez melhor. A felicidade depende da alegria que podemos encontrar nas pequenas coisas. A felicidade depende do nosso coração, que busca essa compreensão e se alegra com as coisas menores. A felicidade, tão procurada pela humanidade, mas tão pouco encontrada. Porque a humanidade procura a felicidade nas coisas maiores, nas coisas passageiras, quando ela de fato reside no abraço, no sorriso, no aperto de mão, no olhar carinhoso, na palavra que consola. É assim que Jesus nos fala. É assim que Jesus nos orienta, para que sejamos cada vez melhores. Melhores para com o próximo. E ao sermos melhores para com o próximo, estaremos também sendo melhor para conosco mesmos. Porque aí sim estamos encontrando a felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Uma alegria novamente estarmos juntos. Maria Esther, Teca. Olha, um abraço, Teca. Tanta gente aí, que beleza. Viviane, prima, tudo bem? Então é uma alegria a gente estar sempre juntos. E hoje estamos falando, ou vamos falar, sobre as curas. Então, é preciso compreender a forma como as curas aconteceram e tirar aprendizado de cada episódio acontecido. E, obviamente, trazer esse aprendizado para os dias de hoje. Precisamos buscar sempre esse Jesus para colocá-lo hoje, presente nessa nossa caminhada. Aquele Jesus de 2000 anos atrás. Maravilhoso, lindo, fantástico. Mas, se ele ficar estacionado há 2000 anos, a gente vai encontrar muita dificuldade para transitar aqui pela Terra 20 séculos depois. Então, esse Jesus tem que estar conversando conosco hoje também. Porque Jesus, atemporal, ele é para todo o sempre. Então, as curas, a exemplo das parábolas de Jesus, que nós veremos mais adiante, elas precisam ser estudadas. Se nós não estudarmos, não vamos tirar o proveito que poderíamos tirar, Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos falar sobre algumas curas no decorrer de 2, 3 semanas, mas tentando pegar esse ensinamento que podemos colher desses episódios tão lindos, acontecidos há 2000 anos atrás com Jesus. Então, antes de falarmos sobre a parábola, é preciso compreender o funcionamento da obra do Pai. Então, em primeiro lugar, dentro da visão espírita, não existem milagres. Não existe o sobrenatural. A grande maioria da humanidade não compreende o funcionamento das leis divinas e, por esse motivo, julga sobrenatural esses acontecimentos. Não tem explicação, é sobrenatural. Não tem problema. Mas vamos tentar explicar isso. As leis divinas são aquelas que norteiam o funcionamento de todo o universo. Não é só da Terra, não. É de todo o universo. Elas são utilizadas a nosso favor, essas leis, ou contra nós. Depende da nossa vontade, depende do nosso comportamento, depende das nossas ações. Aí nós utilizamos a favor ou contra nós.
Nós podemos estar de acordo com a lei ou infringi-las, se quisermos fazer isso, se não quisermos ser felizes, né? Vamos dar um exemplo bem rápido que vai mostrar isso que eu acabo de falar. Nesse exemplo, eu me encontro caminhando num deserto, sem água. Estou prestes a perder todas as forças. Vou desencarnar, vou morrer. Não tem jeito, né? Então aí eu peço a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior que nos acompanha, a todos nós, eu peço naquele momento através de uma prece sentida. Não vai aparecer diante de mim nenhuma fonte de água cristalina, não vai, né? Pois não existe uma fonte de água naquele local no qual eu me encontro, né? Então não tem essa fonte. Contudo, nessa prece, eu posso ser inspirado pela espiritualidade a seguir em tal ou qual direção e receber o estímulo que eu preciso para aquela caminhada. E aí, seguindo nessa direção na qual eu fui inspirado, eu posso encontrar uma fonte de água, se existir a fonte naquele lado. E se for possível também alcançá-la dentro das minhas forças. Então, eu não fui agraciado com uma fonte que apareceu na minha frente. Eu posso ter sido agraciado com a inspiração no sentido de seguir numa direção que porventura tenha uma fonte de água. E se não tiver, também está selado o meu destino, né? Eu vou desencarnar ali. Então não há milagre. Não vai aparecer uma fonte, porque não existe fonte naquele local. Isso em primeiro lugar, antes de falarmos das curas. Em segundo lugar, todo o universo é inundado por um fluido cósmico universal. Um fluido cósmico. Não enxergamos, não vemos. E tudo no universo deriva desse fluido. Nós somos fluidos. Fluidos mais sutis no que se refere ao nosso espírito. Um pouquinho menos sutil naquilo que se refere ao corpo perispiritual. Aquilo que vai unir o meu espírito ao corpo físico quando eu me encontro encarnado, como estamos nesse instante. E fluidos mais densos com relação a esse corpo físico que todos nós estamos ocupando agora. Tá? Então vamos entendendo um pouquinho disso, porque isso será necessário na hora de explicarmos as curas de Jesus. Em terceiro lugar, esses fluidos, fluido cósmico universal, não têm em si mesmos qualidades. Ele não é bom nem é mau. Não tem movimento, não tem direção, não tem intensidade. Quarto lugar, uma prece, por exemplo, se trata de uma manipulação que fazemos nesses fluidos. Através do quê? Através do nosso pensamento e da nossa vontade. Então, é através do nosso pensamento e da nossa vontade que nós damos qualidade, boa ou não, né, a esses fluidos. Numa direção, traçando uma direção, por exemplo, no caso da prece, atingir, por exemplo, chegar até Jesus, chegar até Deus, chegar até um motoqueiro que eu vi caído na rua. Eu faço uma prece naquela direção e ele recebe essa prece. E a intensidade nesses fluidos ou nessa prece depende da fé. Então os fluidos não têm qualidade, mas eu posso colocar e devo colocar qualidades neles, mas qualidades boas. E numa prece a qualidade sempre é boa. Vou dar uma direção, ou seja, onde eu quero que ele chegue, uma intensidade, muita fé. Ele vai ter uma prece muito boa, muito forte, que vai chegar onde precisa chegar. E aí nós vamos entrar então no episódio da cura da mulher com hemorragia. Então nós vimos aí como que funciona, né? Os fluidos estão aí, nós podemos e devemos manipular, e manipular de uma forma boa esses fluidos.
Então vamos à narrativa evangélica sobre a cura da mulher hemorrágica. Isso está no Evangelho de Marcos. Então, diz assim: uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes. Porquanto, dizia-se, se eu conseguir ao menos lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha a confiança que essa mulher tinha. No mesmo instante que ela toca a veste de Jesus, ela fica curada. O fluxo sanguíneo cessa. E ela sentia o seu corpo, ou no seu próprio corpo, que estava curada daquela enfermidade. Logo Jesus, diz a narrativa, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: mestre, vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si, à procura daquela pessoa que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, a melhora, portanto, a cura, tomada de medo e pavor, veio lançar-se aos pés de Jesus e lhe declarou toda a verdade. Então disse Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fica curada da tua enfermidade. Então, antes de abordarmos essa cura, temos algumas preliminares que vão nos orientar um pouquinho mais sobre o funcionamento dessa cura. E aí diz, no capítulo 14 da Gênese, da obra Gênese, o codificador esclarece sobre a ação dos espíritos na manipulação dos fluidos pela força do pensamento e pela vontade. E ele diz assim: pelo pensamento e a vontade, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam, dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então os espíritos têm essa possibilidade, essa capacidade também de manipular esses fluidos. E aí Kardec entra no processo de cura, dizendo: no processo de cura, em especial, naquelas em razão da aplicação de passes, a mesma que é a cura se opera com base na manipulação fluídica, narrada por Kardec, ou seja, pela força do pensamento, o magnetizador, auxiliado também pelos espíritos desencarnados, em boas condições, óbvio, manipula o fluido necessário ao paciente, para que as células do corpo físico prejudicadas sejam substituídas, reparadas. Nesse caso que nós narramos, da mulher com fluxo de sangue, identificamos a vontade e o pensamento do agente passista, intervindo diretamente no processo. Entretanto, nessa passagem narrada, não houve a intervenção do mestre. Jesus, que seria o curador, não participou, nem pelo seu pensamento, nem pela sua vontade, já que sequer havia notado a presença da mulher ali. Então, Jesus forneceu os fluidos, mas não participou direto, através do pensamento e da vontade, na cura daquela mulher, porque ela fez isso sem que ele soubesse. Há ainda, antes de entrarmos no comentário sobre a cura, há ainda uma orientação de Emmanuel
muito importante, que consta no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Então, ele informa que todos nós, estamos ligados por faixas de sintonia. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais entramos em sintonia, né? Estamos ligados àquele com os quais entramos em sintonia. E aí Emmanuel ainda continua: todos somos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio. Que campo mental? No bem ou no mal? Melhor que seja no bem, né? Associando-nos, diz Emmanuel, às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Aqui retrata o benfeitor o problema da afinidade mental. Então precisamos estar muito atentos ao nosso padrão vibratório, naquilo que pensamos, como agimos, o que fazemos. E aí a nossa personagem do Evangelho, a mulher hemorrágica, buscou, através do pensamento e da vontade dela, a cura. Não sabemos como era o seu comportamento, tampouco a sua edificação moral, mas a mesma obteve permissão, através das leis divinas, para a cura, mesmo Jesus agindo de forma inconsciente. Jesus estava alheio, né? Em termos de vontade, em termos de percepção. Afirma ainda um benfeitor, Emmanuel, que cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, no caso em tela, né, que nós falamos, a mulher hemorrágica entrou em sintonia com as correntes benéficas de Jesus. Ela entrou em sintonia. Portanto, ela estava, sim, ligada, com o coração, né, buscando, confiante, procurando o melhor, né, sem sombra de dúvida. Então, ela deveria possuir méritos para isso. Conforme Emmanuel, entendemos que para entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais, para conseguirmos o seu auxílio, como o que ocorreu com essa mulher, é necessário a prática do bem. Olha que importante. A prática do bem, o amor, o estudo, a caridade, o esforço permanente no nosso burilamento moral. Queremos estar em sintonia com a espiritualidade maior? É dessa forma, não pode ser diferente. É a prática do bem, o amor, a caridade, é isso que nos liga a eles, porque aí estaremos em sintonia, cada vez mais afinada com a melhor espiritualidade. Assim, ter fé não é apenas acreditar ou querer, é ter mérito para atingir o objetivo almejado. É agir com um comportamento cristão por fazer merecer o que queremos, né? E vamos lembrar, fé no hebraico, lá na língua de Jesus, hebraico e aramaico, fé no hebraico é emuná, que é exercício ou a prática do bem. É assim que se consegue o mérito que necessitamos. É dessa forma que conseguimos, todos nós, manipular os fluidos que nos envolvem, né, dando-lhes a esses fluidos a melhor qualidade. Queremos ter um corpo fluídico bom, é através disso, da bondade, da caridade, do amor. Isso é fácil de perceber. Já viram que, às vezes, nós temos uma pessoa que vamos lá e abraçamos, e aquela pessoa nos causa uma repulsa.
Nossa, eu não consegui me aproximar muito. Eu fui, exemplo, um criminoso vem e me abraça, me dá uma repulsa. Não que eu queira desprezá-lo, mas é que os fluidos, a qualidade fluídica não bate. Eu estou vibrando coisas boas, meus fluidos estão melhores, ele vem vibrando maldade, ódio, há uma repulsa, não se ligam. Entretanto, no nosso caso, nós que estamos buscando esse entendimento maior, todos nós aqui, certeza, quando nos abraçarmos, não dá vontade de soltar. Por quê? Porque os fluidos são muito parecidos, né? É um bem, é sentir-se bem através desse abraço, porque a qualidade fluídica é semelhante. Então isso nos faz bem, é isso que nos liga à espiritualidade, fazer o bem. E é por isso que na doutrina nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Caridade em todos os sentidos, fazer todo o bem. Então não importa o rótulo que tenhamos, posso ser espírita, posso ser evangélico, católico, ateu, não há problema nenhum, né? Não é o rótulo que importa, é o conteúdo. Nós vamos ver pessoas, por exemplo, eu sou ateu. Tudo bem, perfeito, mas é um ateu que faz o bem, que respeita o semelhante, maravilhoso. Então, o que importa é o que está dentro do nosso coração. Vamos seguir, vamos entrar, portanto, nas observações sobre o episódio, sobre a cura produzida por Jesus. Tá? Recordam-se do que foi dito, né? Do que foi lido do Evangelho. Então vamos ver. Primeiro ponto, a determinação da mulher. Ela estava determinada, ela queria curar-se. Então ela foi mesmo, né? Ela havia procurado tantos médicos ao longo desses 12 anos, ia atrás da busca, da cura, e não desanimou. E quando ela encontra Jesus, Jesus caminhava por uma trilha, e onde Jesus andava, todo mundo ia, né? Queria tocar Jesus, abraçar, falar com ele. E diz que Jesus caminhava por uma trilha, ali na Galileia. E em cada lado da trilha, as pessoas se postavam ao longo do caminho. E a mulher não tinha como tocar Jesus. Ela não encontrava brecha. O que ela faz? Ela se deita no chão. E quando Jesus passa, ela, entre as pernas das pessoas, ela toca a borda da túnica do mestre. Olha que vontade que essa mulher tinha. Que determinação ela tinha. Ela toca por debaixo da túnica de Jesus. E ali tem um valor simbólico entre os judeus. Reparem que na túnica daquela época, tocar a franja de baixo é franja, né? Ela é cheia de nozinhos. No desenho que nós distribuímos para falar a respeito do dia de hoje, dessa live, nós colocamos exatamente para chamar essa atenção. Na borda da túnica, embaixo, está cheio de nozinhos. E dentro do entendimento judeu, esses nozinhos servem para lembrar os mandamentos de Moisés, para que as pessoas lembrem-se. E essa mulher, judia, portanto, vai e toca a franja da túnica de Jesus, com vontade, com emoção, com decisão. Outro tópico, Jesus, obviamente, conhecia a si mesmo como nenhum de nós conhece a si mesmo, né? E aí, ele sabe que saíram dele, ele diz, saíram de mim virtudes, saíram fluidos benéficos. Aquele fluido, e de Jesus, todo fluido era benéfico, né? Não havia forma diferente de ser. Então, ele diz, olha, saíram de mim fluidos. E ali ele está dizendo exatamente desse movimento fluídico que saiu do seu corpo em direção a alguém, que ele não sabia quem. E nesse momento, os dois, tanto Jesus como a mulher, experimentaram essa ação que acabava de produzir. Ele sentiu sair fluidos, e a mulher sentiu os fluidos chegando a ela e curando do mal que ela tinha.
Então vimos que esse efeito não foi provocado por nenhum ato de vontade de Jesus. Não, ele nem sabia. Bastou a irradiação fluídica normal que ele trazia em torno dele, aquela nuvem maravilhosa fluídica dele, bastou aquela nuvem para realizar a cura. Então, com finalidade terapêutica, de cura, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, o corpo, né? O local que está desorganizado, o corpo físico, a fim de poder reparar. Mas aí a gente pergunta, se tinha tanta gente ali, por que essa irradiação se dirigiu unicamente para essa mulher e não para outras pessoas? Porque certamente existiam ali muitas pessoas padecendo de algum mal, né? Então, por que foi só para aquela mulher? Uma vez que Jesus nem pensava nela, né? E tinha ainda toda aquela multidão cercando o mestre, por que foi só para aquela mulher? A irradiação pode ser dirigida sobre o mal existente pela vontade do curador, que é Jesus, né? Que é o doador ou transmissor, ou ser atraído pelo paciente, em razão de um desejo ardente, pela confiança ou também pela fé, né, desse doente, que é o receptor. E em algumas vezes há uma simultaneidade, né, nesse trajeto. Um quer doar e outro quer receber. Então, muitas vezes basta um só querer. E foi o que ocorreu nessa circunstância. A mulher quis. A mulher foi no melhor ponto em termos de fluidos benéficos, que era a presença de Jesus. E ela foi com tanta fé, com tanta determinação, que ela recebe aqueles fluidos. Jesus automaticamente doa aquele fluido, nem de forma intencional, mas era natural em Jesus essa doação. Então, está extremamente lógico, correto, Jesus dizer a essa mulher: minha filha, a tua fé te salvou. Vai e fique em paz. E fica curada dessa enfermidade. E ali foi a fé dela mesmo, porque ela nem pediu, nem insinuou a Jesus nada, rigorosamente nada. Então, nesse episódio, nessa cura da mulher hemorrágica, a fé dela foi a autora da cura, né? Se apropriando dos fluidos benéficos de Jesus. Então, a fé a que Jesus se referia não poderia ser uma virtude mística, né? Uma adoração, como entendem muitos. Eu tenho fé, eu confio tanto em Deus, mas o que você faz de bom? Eu confio em Deus. Não, mas o que você faz de bom? Você procura aprender? Você procura ficar cada vez mais sereno? Você procura amar o próximo, servir ao próximo, né? Então, essa fé também se torna uma verdadeira força atrativa do bem, né? Através da confiança. Será que nós fazemos isso? Nos preocupamos? Jesus disse, né? Para criar a nossa casa, a nossa fé, sobre a pedra. Porque ali é uma edificação que não acaba mais. Mas muitos acabam construindo a fé sobre a areia. E aí a fé, ela se abala com qualquer coisa que surja, qualquer impedimento, qualquer dificuldade, qualquer dor, acaba perdendo a sua fé. Então, aquele que não possui a verdadeira fé, ele acaba opondo uma corrente fluídica, né, que acaba gerando uma repulsa à entrada dos fluidos benéficos, ou, pelo menos, inutiliza, né? Acaba paralisando uma ação. É como se eu chegasse, nós que estamos habituados, né? Aqueles que estão habituados, porque nem todos somos espíritas, né? Não tem essa necessidade não, mas nós que somos espíritas, estamos muito habituados ao passe. Se eu entro na câmara de passe, estou ali, mas estou pensando em alguma coisa aqui, alguma coisa lá,
o jogo de futebol, o capítulo da novela, é como se eu entrasse ou saísse de casa e fosse na chuva para me molhar, mas levasse o guarda-chuva. Eu não vou me molhar. Então, eu tenho que estar propenso, receptivo. E aí depende da verdadeira fé, né? Então, temos que ter essa ação. Porque a pessoa sem essa ação, a fé, sem acreditar naquilo que pede, não vai alcançar nunca. Nunca. Então, daí se compreende que, apresentando-se ao curador, né, dois doentes na mesma enfermidade, um pode ser curado e outro não. Depende da fé. Mas o doador, Jesus, imagina, é bom. Não é bom não, fantástico, maravilhoso. Mas se eu não tiver essa fé, eu estou saindo na chuva, com o guarda-chuva, e depois reclamo que eu não me molhei. Não me molhei porque não fui em condições de me molhar. É isso mesmo. E aí, baseados nesse episódio da mulher hemorrágica, disso que nós falamos, imagina Jesus manipulando esses fluidos, vivendo esses fluidos intensamente, em todos os momentos, e alguém como ela, necessitada, com fé, confiante, procurando de fato a sua cura, basta chegar ao lado de Jesus para obter aquilo que ela precisa, né? Então, hoje em dia, importante a gente trazer para hoje, né? Hoje em dia, como é que andam as coisas? As pessoas muitas vezes pouco ou nada fazem pela cura. Pouco ou nada fazem. Muitas vezes ficam num verniz, na expectativa de ser curado. Esperam tudo da parte de Deus, tudo da parte de Jesus. E muitas vezes nem mais esperam. Exigem, mas não dão de si na busca dessa cura. E pior, não dando de si e esperando da espiritualidade toda a cura, vai se desencantar, porque é guarda-chuva na chuva. Não vai se molhar. E quando a cura não vem, reclamam. Se revoltam. Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Não. Você se esqueceu de você. Você se abandonou. E aí como é que vai ter um benefício? Não vai conseguir. Então é através do aprendizado, do desenvolvimento, do coração ir se pacificando, entendendo cada vez mais. Nós vamos entender que precisamos ir ao encontro disso tudo. Eles estão nos aguardando, mas temos que ir ao encontro. E sair daquela de espera de um milagre, sem qualquer esforço. Mas boa parte da humanidade ainda vive dessa forma. À espera de um milagre, sem qualquer esforço, sem qualquer modificação. E isso é fruto do que a humanidade aprendeu ao longo dos séculos. A igreja veio trazendo isso ao longo dos séculos. O entendimento religioso veio trazendo isso ao longo dos séculos. E acabou gerando em nós um sentimento de impotência, de incapacidade, um comodismo para obter algo melhor. Por quê? Eu sou tão pequeno, sou tão inútil, eu sou um zero à esquerda. Então é que pedir para que alguém venha e faça a cura. Se não é a espiritualidade direto, eu estou procurando um intermediário entre a espiritualidade e eu. Tão pequeno, tão inútil. Então aí eu me apego a alguém que passa a ser o intermediário, alguém que se reveste de uma função no meio de uma religião, e eu acredito que ele é capaz. Eu não. Olha que coisa ruim. Como é que eu vou me curar se eu saio toda hora de guarda-chuva? Então nós temos que entender isso. E quando eu falo a respeito disso, eu me recordo de um episódio com o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ele narra
que certa feita ele vai a um centro espírita e aí uma pessoa vem até ele e pede: Senhor Divaldo, o senhor me aplica um passe? Poxa, Divaldo, né? Aquele trabalho lindo, magnífico que ele faz. Nossa, um passe do Divaldo deve ser fantástico, né? Deve ter pensado assim a pessoa. E aí, Divaldo, tudo bem, sente-se aí, eu aplico o passe. Quando termina o passe, ele pergunta ao homem: você está bem? Seu Divaldo, seu passe é fraquinho, hein? Fraco? É o que eu sei fazer, me desculpa. Não, é fraco sim, seu Divaldo. Eu não senti muita coisa, o senhor nem fez aquele, né? Olha o que a pessoa queria. Então a pessoa não estava ali receptiva. Ela estava olhando o Divaldo, vendo como ele fazia, se estalava os dedos ou não. Ah, seu passe é fraco. Então assim vai estar sempre andando de guarda-chuva, né? Não vai se molhar. E nós temos que ter essa decisão. Eu me recordo, certa feita, na nossa casa espírita, a nossa querida Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, né? Que delícia, a nossa casa é maravilhosa, como todas as casas são. Mas eu morava, isso faz uns 20 e tantos anos, eu morava bem próximo e eu me dirigia à casa à noite para o trabalho e subia a pé uma ruazinha antes de virar na rua da nossa casa, da nossa fraterna. E eu passava em frente a um bar. Esse bar tinha uma mesa de snooker, bilhar. E eu passava ali todos os dias, porque estava praticamente todos os dias na nossa fraterna. E um dia, ao passar ali na frente, um homem que estava jogando o seu bilharzinho, tomando a sua cerveja, não é pecado nenhum, tudo bem, cada um sabe o que faz. Ele me viu passar, correu e me chamou. O senhor é da fraterna? Eu falei, sou. Ah, tá, reconheci e tal. O senhor está indo para lá? Eu falei, estou. Eu vou lhe pedir um favor. Pois não, peça. Chegando lá, o senhor pode fazer uma prece por mim? Não, não posso. O senhor não pode fazer uma prece por mim? Eu falei, não. Por que eu vou fazer uma prece por você? Se você quiser ir comigo, eu faço uma prece com você. Mas fazer por você, e você aqui jogando... Não faz sentido, né? Com você eu faço, por você eu não vou fazer, não. Não me inclua nesse trabalho, não, porque não faz sentido. Então, a humanidade até hoje é dessa forma. Está sempre delegando a alguém o trabalho da sua cura, está delegando a alguém o trabalho da sua modificação, está delegando a alguém o viver melhor. Nós vemos isso com tanta frequência. Por quê? Porque a pessoa não parou ainda para olhar para dentro, aqui, para dentro de si. E não olhando para dentro de si, nós, se não olharmos, nunca faremos o que essa mulher hemorrágica fez. Ela foi, através da sua fé, através da sua decisão, através da sua vontade, através do seu amor, através da sua luta, do seu empenho. Ela foi atrás de Jesus. E mesmo sem Jesus saber, ela se curou. Olha que coisa. E nós, como fazemos? Muitas vezes deixamos. Alguém vai me curar, né? Eu fiz lá o pedido de vibração e está resolvido. Ou fui lá na igreja, pedi uma missa, está resolvido. Ou fui lá no templo, pedi para o meu vizinho pedir para o pastor que ele vai fazer uma prece. Não. Eu tenho que tomar a iniciativa. Nós vemos no nosso evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará. E a gente vê de forma diferente. Céu, me ajude. Depois eu vejo o que eu posso fazer. Mas primeiro me ajude. Não funciona desse jeito. Não é dessa forma.
Se nós não nos modificarmos, decidirmos realmente a ter uma melhor caminhada, nós vamos continuar doentes. Doentes sim, do corpo. Por que do corpo? Porque a alma continua doente. A alma continua com vícios. A alma continua caminhando de forma irregular. E quando a alma caminha de forma irregular, o corpo nunca estará bem. Imagine ódio. Eu tenho ódio. Não, eu quero uma vingança. Eu só penso nisso. Ódio, vingança. Como é que estará o meu corpo? Como é que estará o meu estômago, por exemplo? Daqui a pouco eu tenho uma úlcera. Daqui a pouco eu estou com câncer. Por quê? Porque meu espírito está doente. A minha alma não está bem. Então nós vemos, por exemplo, numa casa espírita. Não é crítica, não. Mas é falta do conhecimento. A pessoa vai a uma casa espírita em busca de uma cura. Ela não conhece muito a doutrina ou nada. E ela chega lá, passa pela entrevista, vai para um atendimento, uma sequência de passes, e de repente essa pessoa está se sentindo bem, está melhor. Puxa, que bom, que beleza, né? Graças a Deus, que bom. A espiritualidade está te ajudando. Mas estude, cure a tua alma, porque curando a alma, você passará a ser até médico de você mesmo, porque você vai se identificar nos episódios que complicam a tua alma. Quando é ódio, vingança, não quero mais isso. Eu vou me desfazer desse tipo de pensamento. Mas quando eu não me aprofundo, quando não me interesso, eu vou a uma casa e recebo uma cura. Que bom, né? Eu tinha lá um problema no fígado, né? Estou agora resolvido. Que beleza! Olha, fui lá no centro espírita tal, curaram o meu fígado. Puxa, que bom! E o que você vai fazer agora? Eu vou lá no bar comemorar. Vai voltar. Não tem milagre. Vai voltar o mal. Então, nós precisamos, ao lado de uma cura do corpo, nos preocuparmos muito em curar a alma. E essa mulher hemorrágica fez isso. A fé que ela tinha propiciou a ela a oportunidade da cura do corpo. Mas com certeza, pelo seu comportamento, pela maneira carinhosa com que Jesus abraçou essa mulher, ela foi em busca da cura da alma. Tornou-se médica dela mesma. Que bom, né? E é isso que nós temos que fazer. Pelo horário, nós vamos ficar nessa cura. Temos outras que vão nos trazer tantos ensinamentos. O paralítico de Cafarnaum. Nós vamos ver o episódio do paralítico que ficou 38 anos ao lado de um tanque em Betesda, em Jerusalém. 38 anos. E Jesus foi amparar. Temos tantos episódios aí que nós vamos ver quantos ensinamentos nós vamos colher em cada uma dessas curas. Combinado? Então, semana que vem, continuamos na cura, né? Mas sempre estudando para entender o que significa cada episódio, porque Jesus não perdia tempo nenhum. E vamos encerrando, olha que bom. Lene, gratidão para você, viu? Elisângela, toda essa turma, ai, que gente boa, tá? Então vamos fechando os nossos olhos e em sintonia com Jesus, agradecer a Ele e dizer: Jesus, eu quero te conhecer cada vez mais, quero te compreender cada vez mais. Você é o caminho, a verdade e a vida. Se eu conhecer esse caminho, construir uma verdade linda dentro de mim e vou fazer uma vida proveitosa, eu estarei cada vez mais vivendo de uma forma cada vez mais saudável,
não o corpo exatamente. Muitas vezes sabemos, Jesus, que as pessoas buscam unicamente a cura do corpo, até naqueles momentos em que essa cura já não mais é possível. A doença se alastrou de tal forma que não tem como reverter. Mas temos que estar preocupados, antes de tudo, acima de tudo, com a cura da alma. A alma curada nos dará força para seguirmos da maneira que for possível. Mas a alma curada é que nos trará a felicidade, que nos trará a oportunidade de estarmos cada vez mais próximos de você, Jesus, cada vez mais próximo da espiritualidade maior que nos acompanha e cada vez mais próximo dos irmãos que conosco convivem e até aqueles que eu sequer conheço. Obrigado, Jesus, por tanto ensinamento. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado a todos. Edi, Michel, a Lourdes, né? E que a gente possa, na semana que vem, estar novamente juntos, né? Isso é bom demais. Eu tenho uma alegria muito grande em poder estar com vocês, apesar de não conseguir enxergar ninguém, né? Mas agradeço a Deus porque sei que vocês estão aí e sinto daí as vibrações que acabam chegando aqui, né? Rita, Frederico, então até a próxima semana e Jesus no coração e álcool gel na mão. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado e até sexta que vem.